Fala galera, tá começando por aqui mais um Planeta X-Espírito. E o tema de hoje é sobre muitos erros de gravação de Chaves que ele teve por ali, já que mesmo que Chaves tenha sido muito bem produzido pelos seus produtores e investidores, ele também teve vários erros de gravação durante várias décadas. Então hoje eu vim aqui trazer a parte 2 de um vídeo de 7 erros de gravação de Chaves que você provavelmente nunca percebeu ao assistir o seriado. Eu também não percebi, eu tive que pesquisar para saber. Então acompanhe o vídeo de hoje, espero que você goste. Solta a vinheta. Vamos começar aqui com o primeiro erro de Chaves, que é quando no episódio Vamos ao Cinema. Que quando o Chaves e a Chiquinha estão tentando sentar em um local, aparece um microfone por cima deles enquanto eles falam. Isso porque alguém estava segurando o microfone, e se não me engano também aparece um pouquinho de quem estava segurando. Isso foi um erro de Chaves, já que quando você vai gravar uma série, você não pode deixar de jeito nenhum que o microfone que está deixando a voz dos atores mais alta apareça. Então foi o primeiro erro de gravação de Chaves que eu trouxe aqui. O segundo erro aparece em um momento em que o Seu Madruga está na rua da vila, quando ele está sem um colarzinho no pescoço. Quando o Seu Madruga se movimenta novamente, que a câmera desvia dele, depois volta de novo, do nada ele está com um colar no seu pescoço, sem ninguém ter colocado, sem ele ter colocado, do nada aparece um colar em seu pescoço aleatoriamente. É um erro de Chaves. Outro erro totalmente inexplicável de Chaves é no episódio em que a Chiquinha está segurando o pirulito, que ela está fingindo ser aqueles locutores de futebol, e aí depois, do nada, o pirulito que está em sua mão, que era colorido, vira um pirulito totalmente verde. Um erro totalmente inexplicável da série. Como que do nada o pirulito ficou verde? Gente, mistério. Um dos erros ali bem misteriosos do Chavinho. Mais um erro de Chaves que a gente consegue perceber muito facilmente é no episódio em que a gente percebe que o Kiko está com um balde azul na mão, e no episódio de Gota em Gota, Minha Mãe Fica Louca, ele mora o Seu Madruga por acidente. E aí depois ele fala que foi sem querer pro Seu Madruga, quando ele entra na casa dele, do nada, o balde fica verde, do nada. Vocês estão vendo nessa imagem aí. O balde ficou verde aleatoriamente, ninguém sabe explicar como que esse balde ficou verde, gente. Do nada. Curte esse vídeo, por favor, comente se vocês souberem explicar o que aconteceu aqui. Porque nessa cena aqui é difícil saber o que aconteceu, viu? Mais um erro acontece, galera, no episódio lá da bruxa do 71, quando eles entram na casa dela. Quando a Dona Clotilde chega com os pirulitos, eles estão muito vermelhos, mas muito vermelhos mesmo, tipo, eles são muito avermelhados. Só que depois, quando as crianças estão lambendo esses pirulitos, a cor deles desaparece um pouquinho, a cor deles fica um pouquinho mais fraquinha. Então é um erro de Chaves totalmente inexplicável também, que a gente ainda não sabe analisar muito bem os aspectos para saber o que pode ter acontecido durante a gravação, que aconteceu esse erro aí. Outro erro de Chaves aconteceu em um episódio que a Chiquinha está saindo de sua casa e conseguimos perceber no fundo uma pessoa da produção sentada no sofá. Uma pessoa que não era ator, não era figurante, não era nada. Era uma pessoa da produção que estava ali atrás, se preparando para gravar o seriado, né? Aconteceu mais esse erro aí, que não era para ter acontecido, não era nem da parte do seriado de jeito nenhum. Outro erro acontece em um episódio que o Seu Madruga está tentando consertar a sua TV porque ela está toda quebrada. E, apesar de parecer um erro que pode fazer com que a série seja realista, foi um erro que atrapalhou. Enquanto o Seu Madruga está consertando a TV dele, dá pra perceber que a TV está sem fio. Pois é, a TV dele está sem fio. E aí você se pergunta, como é que a TV vai funcionar se a TV está sem fio? Não fez muito sentido isso, né? A TV está sem fio, aí tá tentando lá consertar. Aí complica, né? Fica difícil pro coitado conseguir consertar a pobre da televisão, que tá toda quebrada. Esses foram alguns erros de Chaves que aconteceram durante o seriado. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, aproveitado e entendido muitos erros que o Chaves tem, apesar de ser muito bem feito. Tudo tem seus erros, tudo não fica perfeito nessa vida. A gente vai ter, você comenta aquele errinho que não vai ficar muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like aqui embaixo se você ainda não curtiu. E aproveite os vídeos aqui do canal, porque tem uma lista gigante para você curtir. E eu volto por aqui nessa sexta-feira, nessa mesma hora. Fala galera, com muita alegria se inicia mais um Planeta X-Espírito. E no vídeo de hoje eu trago para você a parte 7, literalmente a parte 7 dos 7 erros de gravação de Chaves que você nunca percebeu. Tava com saudade desse tema, porque sempre que se completa 2 meses da última parte, o mais rápido possível eu sempre preparo uma continuidade. E como eu sei que esse é um dos temas preferidos de vocês, eu vou fazer de uma forma diferente, com mais humor e
principalmente com os erros mais absurdos do seriado. Espero que vocês gostem da parte 7, porque eu já trouxe diversos erros aqui. E se você quer ver a playlist, eu vou deixar o link aqui nesse card que tá aparecendo aqui em cima. Então roda a vinheta. O primeiro erro de gravação que eu quero citar no vídeo de hoje aconteceu no episódio mais famoso do seriado, mais querido e mais engraçado. No episódio do Vamos Todos a Acapulco de 1977, ninguém esperava que aquele erro de gravação super fofinho até iria ocorrer. Eu estou falando da cena final de Chaves, que é aquela cena em que o Chaves fica vendo o mar, sentado, sozinho, e um cachorro aparece no cenário de Acapulco e ele fica brincando com ele. Acontece que isso é um erro de gravação, isso porque eles não esperavam que aquele cachorro iria entrar ali, porém acabou ficando uma cena super legal, eles acabaram até utilizando aquele cachorro nas gravações, e foi super divertido, galera. Mas foi um erro de gravação que acabou tornando Acapulco ainda mais especial, porque terminar a cena brincando com um cachorro é sinceramente tudo a ver com um cenário de praia. Vamos falar a verdade, né? Foi um erro de gravação que acabou ajudando o seriado. Mas agora a próxima cena que eu quero citar por aqui se aconteceu com a Dona Florinda. Isso porque a Florinda Mesa, a atriz que interpretou a personagem, passou por alguns apertos quando ela estava lá gravando uma cena que tinha a ver com tinta. Inclusive, galera... Olha, por que tá achando que eu sou culpado dessa mancha aí? Como? Por quê? Porque o senhor ainda tá com o pincel na mão! Tinta foi uma coisa que foi muito utilizada no seriado Chaves e Chapolin. Se você quiser um vídeo falando sobre episódios de Chaves e Chapolin que contavam com tinta, que eu acabei de ter essa ideia enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui vai ter que chegar em 20 likes, porque os erros de gravação são um dos temas mais difíceis de gravar, onde eu tenho que usar muita pesquisa, e principalmente porque é um dos favoritos de vocês. Então se chegar em 20, eu passo esse tema da tinta. A tinta da Dona Florinda foi especificamente quando eles foram pintar a cara dela e ela acabou ficando precisando de ajuda, pois a tinta estava incomodando os olhos. Porém, a Florinda Mesa não conseguiu pedir ajuda de forma que eles percebessem que ela precisava de socorro. E o episódio acabou com os créditos dela pedindo ajuda e os atores não percebendo que ela estava pedindo ajuda de verdade. Então foi um momento de Chaves em que a atriz não estava atuando e acabou causando muita confusão. Agora eu vou seguir para o próximo erro, porque o próximo erro é bem mais nítido. Isso aconteceu com a Maria Antonieta das Neves no período de 1974, quando ela teve que sair do seriado Chaves. Isso porque aconteceu meio que um erro, mais uma vez, já que, pra mim, eu não sei pra você, se você quiser pode comentar a sua opinião. Foi um baita erro de gravação eles terem deixado aparecer e deixar bem nítido que ela estava grávida em alguns episódios. Tem alguns episódios que ela aparece grávida. Tudo bem que ela acabou precisando gravar, mas não seria melhor ter liberado ela logo de cara? Eu acharia bem melhor, pra não ter que ficar com esses episódios que aparece ela grávida e o público ter que ficar sem entender. As próximas gerações terem que ficar sem entender. Se é que Chaves vai durar as próximas gerações, se Deus quiser, dependendo de mim, vai durar. Agora vou pro próximo erro que eu quero comentar no vídeo de hoje, que é um erro de um episódio que sinceramente eu acho que deve ser inédito aqui no Brasil, porque eu não me lembro desse episódio ter passado aqui no Brasil nenhuma vez. Eu tô falando do episódio que envolve um erro com o professor Girafales. O professor Girafales e seu Madruga estão brincando, e o professor Girafales, por algum motivo, está usando um óculos, e justamente porque a sua visão está doendo. Acontece que o professor Girafales fica usando esse óculos olhando pra cima, como se ele estivesse lendo um texto. Pois é, como se ele estivesse lendo a sua fala, deixando nítido que ele não sabe sua fala e que ele está simplesmente lendo. Infelizmente eu não tenho mais aqui o arquivo dessa cena, mas se você quiser, você dá uma pesquisada bem boa pra mim e você me manda, porque sinceramente eu não lembro desse episódio, não lembro mesmo. Agora eu vou pro episódio do Chaves e seus balões. Você se lembra daquele episódio que o seu Madruga dá balões para o Chaves e ele sai voando? Então, acontece que esse episódio tem uma curiosidade um pouquinho interessante. Isso porque quando o seu Madruga mostra a corda pro Chaves uma vez, mostra o balão uma vez, e tá aparecendo uma corda bem diferente, bem grossa. E essa corda é a corda que usaram para o Chaves puxar. Alguém da produção estava lá em cima para puxar o Chaves. Acontece que eles não deveriam ter deixado essa corda aparecer. E só depois é que aparecem os fios verdadeiros do balão. Isso acabou estragando um pouco a cena, já que eles entregaram um pouco dos seus bastidores.
Toma, amigo, é tudo seu. Claro que sim. Ai, que Toma, bom. toma, é tudo seu. Dando continuidade após a cena que vocês acabaram de ver, eu vou trazer aqui a cena do episódio de 1977, Errar é Humano. Isso porque esse episódio tem um erro de gravação muito clássico, muito comum, e que até eu mesmo acredito que poderia ter cometido esse erro se meu canal fosse internacional. Eu vou te explicar por que eu usei essa fala. Isso porque no episódio Errar é Humano, o Seu Madruga pede para o Chaves e a Chiquinha darem o bolo da Dona Florinda, falarem para a Dona Clotilde que ele morreu e falarem para a Glória entrar. Se eu troquei a Dona Clotilde e a Dona Florinda, me perdoem. E aí fica erro de gravação pro vídeo dos erros de gravação. E aí já fica mais engraçado. Mas seguindo aqui com o conteúdo, nesse episódio tem uma cena em que o Chaves e a Chiquinha se perguntam como é que eles vão se lembrar da ordem. E olha que... E se vier a mãe do Kiko? O bolo. Eles ainda anotaram, hein? E eles ainda conseguiram errar a ordem do que eles tinham que fazer. Também a culpa não foi deles, que elas não vieram pra vila na ordem que ele disse. É claro que isso não iria acontecer, né, galera? Apesar de ficar engraçado, eles tinham que cometer os erros. Mas aí, eles resolveram anotar no barril. Acontece que quando eles anotam bolo, por exemplo, eles anotam pastel. Muita gente com certeza deve ter ficado sem entender, já que eles não conseguiram simplesmente mudar as palavras. Isso porque lá no México, quando eles falam bolo, eles falam pastel. E eles acabaram tendo que escrever na sua linguagem original, na linguagem mexicana, do espanhola. E por isso que acabou ficando essa falta de tradução e o público acabou ficando sem entender. Eu, por exemplo, quando assisti o episódio, eu fiquei sem entender porque que ficava escrito pastel na hora de escrever bolo. E, por exemplo, morreu, quando fala morreu. Pois é, e entre, que é de entre. Agora vamos para o último erro de gravação que eu quero trazer na lista de hoje, porque eu tenho certeza que você vai ficar bastante surpreso. Existe um episódio que se trata do episódio Nasce uma Bisavó, de 1979, que o Jaiminho está conversando com a Dona Florinda e ela fala seu nome. Em seguida, depois dessa cena, o Jaiminho senta nas escadarias da vila. Porém, quando ele vai se sentar, ele senta em um vasinho de planta. E você consegue perceber ele tentando disfarçar e tirar o vaso de sua frente para ele não sentar novamente. Pois é, deve ter sido completamente desconfortável ter sentado em um vaso de planta. Isso deve ter doído e com certeza não era para aquele vasinho estar ali. Assim como a galinha que apareceu na vila, que, meu Deus do céu, os cenários de Chaves sofriam com esses erros gravíssimos. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo, compartilhar, me seguir no Instagram se você ainda não segue minha conta no Instagram. Ela não é tão ativa quanto aqui, posto muito mais coisa aqui do que lá, mas mesmo assim sempre me acompanhe. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha. Por favor, galera, comenta a sua sugestão de vídeo, porque eu vou estar lendo tudo, anotando tudo, todas as sugestões que me derem, e em breve eu vou lançar como vídeo muito especial. Vou ficando por aqui, até a... O canal acaba de bater um recorde muito grande e muito bom. Isso porque nós acabamos de completar a parte 8 dos erros de gravação de Chaves. Se você gosta desse tema, se você gosta dos 7 erros de gravação de Chaves, sempre que eu trago esse tema aqui, esse tema alcança bastante visualizações. Porém, esse não é o único motivo que eu estou trazendo mais uma parte. Um dos grandes motivos é porque esse tema é realmente muito bom, de grande relevância, e muito bom que tenha rendido tantas partes assim, que nós já chegamos na parte 8. Inclusive, se você ainda não conseguiu ter acesso às outras 8 partes, eu vou estar deixando aqui a playlist aqui em cima no card. Então roda a vinheta. Eu quero começar falando de um erro que aconteceu no episódio As Gravatas do Seu Madruga. Na cena final, quando o Seu Madruga está usando as suas gravatas para amarrar o Chaves e o Kiko na escada, acontece um grande erro de gravação. Isso porque, exatamente onde ficam as escadarias da vila, inclusive principalmente na fase de 73 e 74, é onde fica o barril do Chaves. E nessa cena, pode-se perceber que o Seu Madruga está em pé na escada, pertinho, e o barril simplesmente não está lá. O barril simplesmente desapareceu, sendo que era para ele estar na sua posição normalmente. Então foi um erro porque eles acabaram esquecendo de colocar o barril na cena, ou então de fazer a cena de uma outra maneira, né? De maneira que o barril... Agora sim. Ainda bem que pelo menos para isso as gravatas me serviram. Simplesmente não desaparecesse. Porém, existe um outro erro de gravação de Chaves que é muito nítido, mas acabou ficando um pouquinho misterioso e assustador quando se ocorreu. Eu tô falando do episódio agora, A Briga dos Pombinhos, que é aquele episódio em que o Seu Madruga tenta ajudar o professor Girafales e a Dona Florinda a finalmente ficarem juntos. Até porque mal tinham ficado juntos e simplesmente do nada brigaram.
se desentenderam e não estavam mais conversando para absolutamente nada. Acontece que tem uma cena nesse episódio que o Seu Madruga está falando: nada vai me deter, nada vai me deter, porque ninguém vai impedir a luta que eu vou cravar. Inclusive essa cena é simplesmente muito hilária. Acontece que nessa específica cena, a dona Clotilde estava se preparando para entrar em cena. Ela ia entrar já em cena. Acontece que na janela do Seu Madruga é possível ver um vulto da dona Clotilde se preparando para entrar. Isso acontece muitas vezes em Chaves. É possível ser visivelmente os atores se preparando para gravar, como um episódio que o Kiko aparece no espelho do guarda-roupa, simplesmente parado, esperando para entrar em cena. Então acontecem diversos erros de Chaves que acabam melhorando o seriado. Eu vou falar de um deles agora mesmo, já que eu vou falar de um episódio em que o improviso foi necessário. Existe um episódio de Chaves que quando o Chaves se agacha, o seu chapéu cai. Eu me lembro desse episódio e lembro bem pouquinho. Porém, nessa cena, quando o chapéu cai, o chapéu não deveria ter caído. E o Kiko e o Chaves ficam simplesmente desesperados para que o chapéu volte à cabeça do Roberto Gomes Bolanho. Como eu já falei pra vocês, o desespero era muito grande quando o chapéu caía. Quando o chapéu tirava a caracterização de adulto ou de criança dos personagens. Então o Kiko simplesmente, o mais rápido possível que deu, tentou devolver o chapéu para a cabeça do Chaves. Agora eu vou falar de um outro erro que aconteceu em outro episódio, que foi no episódio A Casa da Bruxa do 71, que o Chaves se escorregou numa água molhada. O chão estava molhado e ele escorregou. Isso já aconteceu em Chaves uma vez e o Roberto Gomes também sofreu com esse escorregão que não deveria ter acontecido. Agora eu vou falar sobre o episódio álbum de figurinhas. Isso porque nesse episódio, em uma cena só, acabam acontecendo simplesmente 2 erros impressionantes. O primeiro deles é que a porta da casa da Dona Clotilde em uma cena está aberta. Na outra cena, quando passa, ela está fechada. A porta simplesmente está fechada. Outro erro que acontece nesse episódio é que o Chaves joga uma bola para cima e a bola simplesmente some. A bola não volta para o chão. É simplesmente muito bizarro esse erro e muito provavelmente deve ter acontecido porque jogou a bola muito forte e a bola acabou sendo direcionada para uma outra set de filmagem da Televisa. Pode ser que aconteça, até porque era um cenário cenográfico e não era um cenário muito grande. Era um cenário bem pequenininho, bem encurtado, para gravar apenas algumas coisas bem detalhosas. Mas que deu para gravar muitos episódios, né? Pelo menos. Bem, agora baleia, vamos... Vamos seguindo aqui com mais um erro de gravação muito nítido que aconteceu no seriado Chaves, nessa grande parte 8. Meu Deus, como eu tô feliz de chegar na parte 8 de um tema aqui do canal. Até porque os outros não chegam nem perto, mas eu vou continuar fazendo eles. Vai sair 4, 5 de todos, algum dia. Quem tiver longe de chegar nessa parte vai chegar. Mas seguindo aqui, eu quero falar sobre o episódio em que o número da casa do Seu Madruga simplesmente resolveu mudar. Simplesmente resolveu do nada ser diferente. Isso porque ao invés do número ser o normal, que é o 72, o número simplesmente mudou para 14. Esse número aqui mudou completamente, né? Ficou completamente diferente. Muito provavelmente quando foram colocar os números das portas, que provavelmente ou era pintado ou era colado, acabaram colocando errado, se atrapalhando um pouquinho. É que me escapuliu, né? Fala lá pro chefe que escapuliu e pronto, e grava mesmo assim, né? Teve que gravar provavelmente mesmo assim com esse erro, provavelmente ou porque eles não perceberam, ou porque simplesmente tiveram que ignorar. Isso porque se realmente era pintar aqueles números, aí seria trabalhoso de pintar de novo e tiveram que gravar com esse erro mesmo. Agora vamos para um outro erro de Chaves que aconteceu, que também tem a ver com a caracterização dos personagens e o grande problema que era naquela época que o seu chapéu caísse da cabeça. Tem uma cena que o Seu Madruga tá brigando com o Kiko e o seu chapéu cai na casa do Kiko, no cenário. Gente, o desespero do Seu Madruga é muito grande para recuperar o chapéu. Até o Kiko aparece para tentar ajudar ele a pegar, que ele abre a porta e tenta pegar o chapéu de qualquer maneira. Dá pra você perceber o quanto é hilário e engraçado a cena do Ramon Valdez tentando pegar de qualquer maneira aquele chapéu e colocar na cabeça. Porque a caracterização acaba se atrapalhando, mesmo que tinha maquiagem e tudo mais. Era muito importante a caracterização do seriado Chaves, já que eles se disfarçavam de crianças ou de adultos. Quem era adulto se disfarçava de adulto mesmo, ou de mais jovem ou mais velho. Chaves era um seriado que você tinha que ser completamente o personagem, até mesmo na caracterização e no disfarce da sua idade. Não é à toa que o seriado se tornou muito famoso por adultos estarem interpretando crianças e interpretarem simplesmente tão bem.
Se você gostou do vídeo de hoje, gostou dos 7 erros de gravação de Chaves parte 8, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Por favor, me segue no Instagram se você ainda não me segue no meu Instagram. Você tá perdendo tempo porque lá eu vou lançar algumas coisas legais. Ficando por aqui, galera. Eu vejo você numa próxima.